Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, vocês viram essa do Renato Gaúcho? Temos também novidades bombásticas envolvendo o Henrique Carmo e muita coisa junto do seu empresário também, e o vínculo dele com o São Paulo. E temos também uma fala do Marcos Leonardo, que eu vou trazer tudo e vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, recheado de informações e notícias sobre tudo que rola do nosso mais querido e amado São Paulo Futebol Clube. Então, gente, fiquem comigo até o final. E antes da gente começar, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nada, para vocês não perderem nenhum vídeo, e vão deixando o like. Se inscrever e deixar o like é tudo de graça. O like ajuda demais, dá uma moral pro canal. Posso contar com isso aí? Se inscrevam, ativem as notificações e vão deixar o like, que é tudo de graça. E antes da gente começar, vão deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. De qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, já tivemos uma novidade envolvendo o Henrique Carmo, não tão animadora para nós São Paulinos que amamos o São Paulo acima de tudo, né? O Henrique Carmo muito provavelmente não ficará no São Paulo. Pode ser que fique, pode ser que não fique. O que nós temos é que o Wagner Ribeiro, empresário do Henrique Carmo, está bem chateado, está bem desanimado. Na verdade, ele não está nem chateado e desanimado. Ele não está gostando nada da história do Henrique Carmo não jogar no São Paulo por conta de como foi feita a renovação do Henrique com o São Paulo. A renovação tinha uma história, né? Foi uma renovação complicada, porque o Henrique Carmo, nós entendermos ser uma joia, mais um jogador com muito potencial, que o Zubeldia não gosta de usar e não irá utilizar, né? Porque assim, o Zubeldia tem prazo de validade no São Paulo, já está basicamente fora, então é só uma questão de tempo. Então pra mim dá pra segurar o Henrique Carmo. O Henrique Carmo, galera, agora um parênteses aqui, o Lucas Ferreira entrou muito bem, a gente adora o Lucas Ferreira. Mas assim, o Henrique Carmo pra mim tem um potencial do Lucas Ferreira também. Pode ser um jogador... O Henrique Carmo, pouquíssimo que nós vimos dele no profissional, é um jogador muito talentoso, que tem muito pra virar. Só que precisava ter um técnico, né? Precisava ter um técnico que soubesse aproveitar isso, né? Então, o Wagner Ribeiro, ele está bem descontente com o que está acontecendo em relação ao Henrique Carmo neste momento com o São Paulo. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a câmera. Aqui, ó, pronto. Neste momento com o São Paulo, porque a renovação complicada que nós tivemos na temporada passada envolvendo o empresário e o Henrique Carmo com o São Paulo era numa história de não, ele vai ser mais utilizado, ele vai ser melhor aproveitado para valorizar o jogador e o São Paulo faturar muito mais, né? Acontece que o Wagner Ribeiro está bem descontente e com razão nesse sentido de estar pé da vida de não colocar o jogador dele para jogar, né? Nós sabemos que o São Paulo tem bom relacionamento, digamos assim, com esses empresários, né? E que a história não é muito bem essa. Isso é um dos outros indícios de que a corda já está muito curta para o Zubeldia no São Paulo. E aí, nós temos algo em torno, é um negócio feito com o Henrique Carmo em uma multa de 65 milhões de euros. Algo em aproximadamente, falam, né, que é esse o valor. Algo em aproximadamente 400, um negócio de 400 milhões de reais com o São Paulo. Em que o São Paulo deveria fazer muito mais para querer contratar, para querer negociar esse jogador, né? Querer valorizar. Nós sabemos, né, que se o São Paulo valorizasse, se o São Paulo fizesse uma gestão certa desses jogadores que já estão na base e esses que já estão para estourar, São Paulo conseguiria pelo menos 30, 40, 50% da dívida total do clube. A gente sabe disso. Isso é uma coisa que desanima muito a gente, porque a gente sabe que de forma... uma forma distante, uma forma diferente, o São Paulo não está falido. Já falei isso várias vezes para vocês. Não pagar as dívidas de forma inexplicável é diferente de falência. São Paulo parece que faturou no ano passado 900 milhões, né? Que clube que tá bem falido, né? E sempre fecha no vermelho, né? Faturou 700 e tá devendo 900. Nossa, que falência, né? Eu já falei para vocês, o São Paulo nunca esteve nem perto à beira da falência. São Paulo contrata o jogador que quiser, né? O resto é discurso. São Paulo não paga as dívidas e nós precisamos entender o porquê não paga as dívidas. Então, com os valores do William Gomes, que foi ridícula a venda para o Porto, valores de venda de Henrique Carmo, por exemplo, Rian Francisco, Lucas Ferreira e alguns outros, Moreira,
Era para o São Paulo já estar com a dívida muito mais amortizada se fizesse uma gestão meramente competente, com responsabilidade e tudo aquilo que nós já sabemos que deveria acontecer no São Paulo Futebol Clube. Galera, já estamos para trocar de treinador, né? O Zubeldia está com os dias contados no São Paulo. Todo mundo já viu que não serve mais e aí a gente entra num assunto de futebol, né? E eu quero ler para vocês uma fala do Marcos Leonardo, que tá lá com o Jorge Jesus. Marcos Leonardo é aquele centroavante, atacante, centroavante, que joga muito, que era do Santos, tá lá com o Jorge Jesus e ele fala assim, ó, é rapidinho, tá, gente? Abre aspas. Desde o primeiro contato com o Mister Jorge Jesus, ele sempre me ajudou. É um cara muito exigente. É por isso que todo jogador com ele evolui. Todo time que joga com o Mister tem um futebol alegre, ofensivo. Ele consegue extrair o melhor do atleta. Tem sido diferente comigo. Quase certeza que foi um dos melhores treinadores que já trabalhei. Independente da opinião do Marcos Leonardo pelo Jorge Jesus, que inveja, né, de clubes que tem treinador, né? O Jorge Jesus, hoje, uma condição muito complicada de vir para o São Paulo, né? Bem difícil, né? Não descartaria em um futuro, né? Só para ele dar uma apunhalada no Flamengo. O Jorge Jesus é complicado, né? Se o Jorge Jesus fosse voltar para o Brasil, ele não descartaria o São Paulo. Se o São Paulo mostrasse interesse para ele jogar contra o Flamengo, porque o Jorge Jesus é um cara de gênio forte, né? Caso ele voltasse para o Brasil, algo que nesse momento eu acho que bem difícil, né, acontecer. Mas isso que o Marcos Leonardo fala me dá... Eu sempre quis o Jorge Jesus no São Paulo, é óbvio, mas isso me dá uma... dá uma invejinha, né? Você fala, olha aí, os caras têm técnico, né? Jorge Jesus é um treinador de verdade. Que é algo parecido com o que o Dorival fazia no São Paulo. Não você precisa ter esse tipo de relacionamento, ter esse tipo de interação. Na verdade, não é que você precisa ser amigo do jogador. Você precisa conhecer futebol, você precisa ser técnico, você precisa saber trabalhar. Vocês imaginem que o Marcos Leonardo, ele é um jogador relativamente novo. Ele é um cara que ainda tá para ter a grande carreira dele no futebol. Por mais promissora que esteja sendo a carreira dele, ele ainda tá para ter uma carreira grande no futebol. E vocês veem o Henrique Carmo, o Rian Francisco, o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o próprio William Gomes, o Luca, Moreira, o cara que o Zubeldia deu bronca. Vocês veem eles falando assim do Zubeldia? Eu, sinceramente, não vejo. Eu não vejo o Zubeldia tendo essa expertise, tendo essa habilidade de trabalhar com jogadores da base, nem com jogadores contratados, tá? Não é só com os da base, é com os contratados também. Pra mim, o que ele fala aqui, ó, olha o que ele fala também. É por isso que todo jogador com ele evolui. Então é uma característica do treinador. Nós vemos que todo mundo piora com o Zubeldia, né? Caleri piorou demais, Pablo Maia, Alisson. O Lucas e o Oscar são dois craques, né? Mas a gente já viu o Lucas em situação bem desfavorável no São Paulo, à frente do comando técnico do Zubeldia. O Luciano, não vou nem falar, porque ele nem sabe a posição do Luciano. Na verdade, para mim, o Zubeldia, ele sabe o que é centroavante, talvez o que é goleiro e o que é lateral. Meio campista, meio campo, eu tenho certeza que ele não sabe o que é. Ele não sabe ver um jogador e falar, ah, esse cara é volante, ah, esse cara é meio atacante, ah, esse cara aqui é segundo volante. Hoje eu tenho certeza que ele não sabe o que é isso, tá? Eu posso falar isso com total propriedade. Vai fazer um ano que ele tá no São Paulo, e eu posso falar com propriedade que ele não sabe o que é um meio-campista, o que faz um volante, um primeiro volante, um segundo volante, um meio atacante, um meia de ligação. Eu posso garantir para vocês com propriedade que ele não sabe o que significa essa posição. Então todo mundo com ele piora, né? Todo mundo com ele piora. E essa fala do Marcos Leonardo me dá um pouquinho de inveja, né? Porque nós já estamos procurando treinador. Agora muito se fala de... Já tá todo mundo falando de Dunga. Eu fiz o vídeo aqui do Lucha, mesmo porque eu não quisesse. Crespo de volta. O Jorge Jesus seria um sonho antigo. Marcelo Galhardo. E tem um nome que já está sendo falado no São Paulo, que sempre volta à tona, que é o do Renato Gaúcho, né? Eu entendo aquela questão do Renato Gaúcho, quando ele viria jogar no São Paulo e saiu daquela forma ali bem desrespeitosa, né? Mas acabamos de repatriar o Oscar, né? O Oscar, a gente tinha uma ideia também de que tinha dado tudo errado quando ele saiu, voltou e tá vestindo a camisa todo jogo, tá jogando demais, tá jogando muito, o Oscar. Então acho que, não sei se dá para comparar nesse nível, mas o Renato Gaúcho foi um cara que meio que sacaneou a gente no passado, né? Só que as coisas mudaram. Eu também nem sei se o Renato Gaúcho concordaria, eu acho que ele até concordaria em vir treinar o São Paulo pela grandeza do clube. Só que assim, nós estamos olhando nesse momento, porque o Renato Gaúcho, para mim,
Qual que é a característica? Renato Gaúcho, para mim, não é um estrategista, não é um gênio, não é um cara genial de tática, de estratégia, não. Só que ele tem um pouquinho disso aqui. O Renato Gaúcho, para mim, ele é um cara que ele sabe o que é o boleiro, ele sabe o que o boleiro quer, ele sabe não perder o elenco, ele sabe manter o elenco na mão. Ele vai olhar para um Ferreirinha, ele sabe o que falar pro Ferreirinha. Falar o Ferreira, porque o Ferreira, ele não é nem novo, ele não é nem muito novo, nem muito velho. O Ferreira tá no meio tempo. Ele vai chegar pro Ferreira e falar, Ferreira, é isso aqui que você quer? Você tá caindo em ostracismo, seu rendimento caiu demais. Tem moleque novo chegando, tem jogador contratado, tem jogador veterano no time. Como é que vai ser? Ele vai chegar pro Caleri e ele vai voltar com confiança do Caleri. Vai falar, ô Caleri, isso é o que eu imagino do Renato Gaúcho pelo que ele fez no Grêmio, tá? Que eu acompanhei muito de perto. Acredito que ele vai chegar no Caleri, ele não atrapalhou o Suárez. Então ele não vai atrapalhar o Lucas e o Oscar, ele sabe, ele não quer brilhar mais que o jogador. Renato Gaúcho tem dessas. O Luan jogou muito, aquele que foi pro Corinthians, fiascão lá, mas jogou muito com ele no Grêmio. Melhor fase da vida. Cebolinha, melhor fase da vida com o Renato Gaúcho. Pra mim não joga nada no Flamengo. Ele vai chegar pro Caleri, e aí? O que é? Você vai ficar se intimidando? Você vai ficar... Para com o desespero. Você precisa fazer o gol. Não vai atrapalhar o Lucas e o Oscar. Sabe montar o meio de campo. E aí, o Renato Gaúcho, ele veio de uma carreira muito vitoriosa no futebol, diferente do Zubeldia, que também nasceu no futebol, mas uma carreira perdedora, infelizmente. Renato Gaúcho é carreira vitoriosa, então ele sabe o que falar pro Rian Francisco. Ele sabe o que falar pro Henrique Carmo. Ele sabe o que falar pro Lucas Ferreira. Então, galera, presta bem atenção. Não é, te digo que você tá pedindo o Renato Gaúcho. Não é isso. Que ele é melhor que o Zubeldia, qualquer um é, né? É difícil um treinador não ser melhor que ele, né? É que precisa ficar muito claro que nós precisamos de treinadores, de pessoas vencedoras no São Paulo. Rogério Ceni, quando veio a primeira vez pelo São Paulo, estava errado, porque era falta de experiência. Carpini não se justifica ser contratado. Diniz não justifica ser contratado. Zubeldia não justifica ser contratado. O Dorival, sim. Se o Dorival desse errado, tudo bem, mas era um ganhador de título. Se contratar o Renato Gaúcho, pode até dar errado. Estou dando um exemplo, tá? Pode até dar errado, mas não é uma contratação tão errada quanto a do Carpini, quanto a do Zubeldia, Diniz, o Ceni, o próprio Crespo, que eu acho um cavalheiro, um cara espetacular. O Crespo veio errado da primeira vez. Era muita aposta. São Paulo, o tamanho do clube, o nível do elenco, a grandeza da camisa, você não pode contratar técnico aposta. Por isso que você contratar um técnico tipo o Renato Gaúcho, que pra mim também talvez nem seja o ideal. Eu prefiro o Marcelo Galhardo, eu prefiro o Jorge Jesus, Luiz Castro. É óbvio que eu prefiro do que o Renato Gaúcho. Mas pode ser mais assertivo, um Felipão. Pode ser mais assertivo porque é um cara que sabe o que é o São Paulo, pelo menos de longe. É um cara vitorioso e é um cara que ninguém vai peitar. Então nós estamos olhando isso nesse momento. Não adianta mais contratar essas apostas, esses caras que não têm currículo. Então, por essas e outras que eu acho que o nome do Renato Gaúcho ganha cada vez mais força. A gente já veio conversando, já tem muitos nomes surgindo, e eu vou trazendo tudo pra vocês. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, é porque é um nome que sempre surge, né? Vamos ver como é que vai ficar tudo, eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.